assunto é com Murilo Rocha. 10:02, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Hoje tem debate importante aqui na Band News. A partir das 15 horas, quem está o nosso ouvinte da Band News vai poder acompanhar um fórum. Nós vamos discutir a questão da sustentabilidade dentro e fora das empresas. Vem fazendo parte de um programa, uma série de programas que a Band News vem fazendo. No meio do ano a gente discutiu a questão da diversidade nas empresas e hoje o debate é sobre a sustentabilidade, né? Tanto a sustentabilidade dentro das empresas, né? Ações internas das empresas que visam a sustentabilidade e políticas externas das empresas também para tanto a sustentabilidade ambiental, profissional, enfim, a sustentabilidade em suas diversas formas vai ser debatida hoje nesse fórum da Band News a partir de 15 horas, de 15 às 16, uma hora aí de debate com especialistas sobre o tema para enriquecer aí o nosso ouvinte. Então deixo aqui o convite para vocês a partir das 15 horas, Fórum Band News. Quem não puder ouvir pela rádio pode acompanhar pelo YouTube, onde vai ser transmitido ao vivo e depois vai ficar disponível lá. Quem não puder acompanhar hoje pode entrar depois lá para acompanhar o Fórum Band News Sustentabilidade. Sininho, Luciano e ouvintes, mudando de pauta aqui, falando de coisas da nossa política, do nosso dia a dia aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais. A Sinine estava dando a notícia, você, Luciano, sobre a questão da transparência. E a Sinine até perguntou, né, Sinine, sobre se é fácil acessar os portais de transparência. Eu acho alguns muito difíceis. Por quê? Vou pegar um exemplo básico aqui. Quando você vai ver salários de servidores, um bom exemplo é o governo de Minas Gerais. Você vai lá, digita o nome do servidor que você está pesquisando, aparece lá, se ele está, né, se ele está na ativa, tá lá o salário dele e está lá o nome dele, o cargo e o salário. Em outros órgãos, como no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, aparece o nome do servidor e um código. Aí você tem que procurar numa lista imensa o que esse código se refere para ver se aquele é a remuneração do servidor. E claro, ali também não conta, né, se o cara está em cargo comissionado e tal. Ou seja, é muito difícil, às vezes não é completa essa informação, né, porque tem ali apenas um código do cargo que o cara ocupa e você tem que achar esse código corresponde a qual salário, uma lista imensa lá e tal. Não é tão simples em outros órgãos públicos. Deveria ser muito mais simples, né? Deveria se consultar lá e pronto. Nesse quesito da remuneração, o do governo de Minas Gerais é um bom exemplo. É simples pesquisar lá na administração direta, né? Eu digo ali do governo, é simples. Tem até lá se a pessoa está recebendo algum adicional porque está em cargo comissionado. É bem simples. Em outros órgãos não é. Em outros, igual se tem aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e outros, não é tão simples assim. Você não tem ali informação direta e às vezes se tem algum adicional de salário você não fica sabendo, depende de uma outra consulta, não é tão simples. Agora, se o governo de Minas é um bom exemplo nessa de salários, é um mau exemplo na questão dos benefícios fiscais, né, que a gente discutiu outro dia aqui. O vice-governador Matheus Simões falou que daria transparência a esse processo, as empresas que recebem benefício fiscal em Minas, mas logo depois foi desautorizado. Lá dentro do governo de Minas mesmo, se decidiu que não se divulgaria o nome das empresas que têm benefício fiscal, porque poderia trazer problemas na concorrência, assim, uma desculpa meio esfarrapada. Então, assim, ainda falta muito, né? Falta muito para a transparência dos órgãos públicos. A gente espera muito mais transparência, né? Como é a gente que paga o serviço público. Então, tem que estar lá tudo a um clique, tem que ter as informações lá, né? Sobre salários de servidores, cargos que ocupam, ações do governo, atos do governo, tem que estar lá, como esse, por exemplo, sobre quais empresas recebem benefício fiscal aqui em Minas Gerais, né, já que é uma política de atração de investimentos. Por quê esse sigilo, né? Então, acho que a gente tem que avançar. E aí, Prefeitura de Belo Horizonte, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Poder Judiciário, a transparência é fundamental e hoje não é tão simples assim acessar esses dados de transparência. Claro, tem alguns questionamentos que, por questão de segurança ou confidencialidade, o governo exige que você acesse através de uma lei lá para obter essa informação. Aí é diferente, né? Mas há outros dados que não tem motivo de sigilo, então tem que ser dados públicos, né? Tem outro que é essa lei de acesso à informação, que você tem que protocolar um pedido para poder
obter, analisado internamente para você obter essa informação, né? É uma lei muito importante, essa lei de acesso à informação, e pode ser acessada por todo mundo, viu, gente? Não é só jornalista, não. Você pode entrar aí com esse pedido de lei nos sites aí dos órgãos públicos. Essa lei de acesso à informação vai ter uma burocracia, vai demorar um pouco, mas você geralmente consegue obter essas informações do poder público. É super importante. Só para finalizar o comentário aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, falando dele, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ontem deu uma decisão importante e esperada, né, assim, sobre aquela questão do projeto aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte para o uso da Bíblia em material paradidático, né? Que tentaram criar um subterfúgio ali para poder introduzir a Bíblia como material pedagógico nas escolas. Havia uma série de irregularidades nesse projeto, a gente falou aqui na época, eu, Cirino, Luciana, criticamos aqui, não criticamos a Bíblia, mas sim o fato da primeira coisa, que era a competência da Câmara Municipal de Vereadores para legislar sobre isso. A gente falou que não teria competência legal, como vários dos processos. E vamos lembrar, esses processos geralmente não são aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que não serve para nada, porque aprova tudo e depois os projetos geram um custo aí e os projetos acabam sendo aí derrubados na Justiça por uma questão de constitucionalidade, como foi o caso desse, né? Primeira questão é essa, a Câmara Municipal de Vereadores não tinha competência do ponto de vista legal para legislar sobre esse assunto. Outra consideração na decisão da Justiça, aquela questão também que o Estado é laico, ou seja, as escolas, né, não podem introduzir material de uma religião em detrimento à outra, mesmo com essa expressão paradidático, né, que seria assim, um material complementar. Eles quiseram usar esse subterfúgio aí, usando esse paradidático como se fosse material complementar, mas a Justiça entende, né, que não pode usar esse material de uma determinada religião em detrimento de outras, entendendo aí que a questão da religião é importante, mas de cunho, né, de cada família, enfim, não precisa ali ser na escola, a não ser que você opte por colocar seu filho em uma escola de ordens religiosas, né, como eu estudei em uma escola de ordem religiosa, tinha aula de religião, aí é uma opção também de cada família. Então, por uma série de vícios, aí esse projeto estava na cara que ele não ia vingar, mas ele serviu, sabe para quê? Serviu para dar likes e visibilidade para um tanto de vereadores de Belo Horizonte, da extrema-direita e dessa ala conservadora, que ontem, após esse projeto ser derrubado, inclusive, ficaram postando vídeos de um caso lá do Maranhão, sobre um teatro numa escola, uma coisa assim. É isso, gente, esses projetos, eles são os projetos caça-cliques, são projetos para lacrar. Eles sabem que não vai dar do ponto de vista legal, que esse projeto não vai avançar, que esse projeto não pode ter êxito por problemas aí de vício mesmo, né, vício legislativo, mas eles são projetos para lacrar, são projetos caça-cliques. E sempre viram notícia para esses vereadores, quando eles são aprovados e depois quando são derrubados, como foi ontem. Aí eles pegam um caso lá do Maranhão, de uma escola, de um teatro lá, que eles consideram, né, um atentado ao pudor para as crianças e adolescentes, postam esses vídeos nas redes e fazem menção a esse outro projeto que foi derrubado. Enfim, é aquele velho teatro que eu acho que cada vez está pegando menos gente, mas ainda assim consegue atrair e mobilizar a atenção, né, de muita gente. O presidente da Câmara e principalmente esses presidentes aí de comissões, essa Comissão de Constituição e Justiça, que na Câmara tem outro nome, né, é Legislação e Justiça, deveriam ter mais responsabilidade, deveriam ter mais, sabe, ter mais zelo, né, com essa questão desses projetos que passam pela Câmara dessa forma. Eles ocupam um cargo e podem derrubar esses projetos pelas mesmas alegações que o TJ derrubou. Porque eles têm uma assessoria jurídica trabalhando para eles, há vários concursados na Câmara de assessoria jurídica. Eles podem fazer essa consultoria para os parlamentares e já de cara, e eu acredito que fazem isso os servidores, falam, olha, esse projeto tem um vício constitucional nele, ele não é competência aqui da Câmara Municipal, mas os vereadores fecham os olhos para isso, os presidentes de comissão, o presidente da Câmara, e esses projetos são aprovados para depois ser derrubados, né? Como eu falo, é um gasto, né? Fazer uma sessão, levar esse projeto a plenário, aprovar, mas isso gera cliques, gera mobilização para uma turma de vereadores. É lamentável que isso chegue é preciso chegar ao TJ
para falar que esse projeto não serve, porque ele tem problemas aí, né, que não cabe aos vereadores decidirem essas questões, e há outros problemas constitucionais, como a questão do Estado laico, do Estado, né, que não pode privilegiar uma religião em detrimento de outra. Como eu disse, tudo isso poderia ter ficado e sido vetado lá no começo, na primeira comissão que tem que tramitar, que é a de Legislação e Justiça, que chama-se na Câmara, em outras casas chama de Constituição e Justiça, que é a primeira, justamente para ver se o projeto ele tem viabilidade constitucional, né? Mas na Câmara isso parece uma brincadeira, Câmara aqui de BH, porque tudo passa, tudo, qualquer projeto que você colocar lá, passa, eles não barram nada. Deixa o projeto passar, aí o projeto é votado, é aprovado, é enviado para o prefeito, às vezes o prefeito sanciona e só é derrubado por uma questão elementar lá na frente. Mas esse é o teatro que a gente está pagando com o nosso dinheiro todo dia. É isso. Sinine, Luciana. Agora 10h12, breve intervalo.